it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Ei, começando o podcast Professores contra Escola Sem Partido, edição extra, um podcast neoliberal, um podcast austríaco. Comigo aqui, nessa mesa, Renata Aquino. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. E Renata, apresenta aqui pra gente, então, essa convidada mais do que especial que a gente tem aqui com a gente. Hoje a gente tem uma convidada muito interessante, que a gente precisa falar sobre o Paulo Guedes. Então a ideia desse programa é fazer um dossiê sobre o Paulo Guedes, já que a imprensa não tem feito muito bem o seu trabalho. Então a gente está aqui com a Regiane Rohveler. Rohveler, falei certo? Rohveler. Ela fez História pelo FRJ, ela faz parte do Laboratório de Estudos sobre Militares na Política, o LEMP, que é coordenado pelo professor Renato Lemos. Ela fez mestrado em História na UF e agora ela é doutoranda também na UF, você orientada pela Virginia Fontes, não é? Deixa eu te perguntar isso. E também é professora lista da FGV. Então acho que a gente pode começar para apresentar um pouco a Regiane. Fala sobre o seu tema de doutorado atual, Regiane. Acho que é interessante, super válido o tema. Sim, boa tarde a todos. Quer dizer, não muito boa, né? Não temos tido muito, nem tardes, nem manhãs, nem noites boas. Principalmente noites, né? Porque dormir está difícil. Mas eu acredito que nessa conjuntura, né? Que estão, né, todo mundo bastante que sabe o que está acontecendo, né? Bastante ansioso, bastante preocupado, deprimido até. Eu acho que nosso trabalho como pesquisadores é aportar com o que a gente sabe fazer, né, de melhor, que é pesquisar. Então, veio a calhar que esse tema que a gente vai conversar aqui no programa de hoje, né, a trajetória do nosso possível, provável super-ministro, o senhor Paulo Guedes, tem bastante a ver com o meu tema de pesquisa já há alguns anos, né? No meu mestrado em História eu estudei uma organização chamada Comissão Trilateral nos anos 70 e agora no doutorado eu estudo uma entidade empresarial hemisférica que chama Conselho das Américas. Essa entidade existe desde 1965 e é até hoje atuante. E o que é interessante, né, é notar como os grandes empresários estiveram envolvidos, né, no processo político, tanto na ditadura, né, que tivemos no Brasil e na América Latina, nas várias ditaduras, quanto nos atuais regimes democráticos, né? E enquanto ainda estamos formalmente em um atual regime democrático, a gente aproveita, a gente aproveita para tentar descobrir, né, como a Renata falou, falta bastante, né, no nosso jornalismo investigativo, muito embora já estejam saindo notícias interessantes, né? Hoje mesmo na Folha de São Paulo saiu aí a lista, né, das empresas que foram contratadas, o Caixa 2 do Bolsonaro, né, que é crime eleitoral, e estamos aí aguardando, né, que a mídia repercuta essa informação de maneira mais com o tamanho, né, e o peso que essa informação tem, e que nossas instituições, né, o TSE principalmente, Tribunal Superior Eleitoral, faça o seu trabalho, né? Porque afinal o que está em jogo no Brasil hoje é a democracia, né? As conquistas democráticas que ainda nos restam, né? Que resta ainda de Constituição, que resta da nova república, digamos. Se for por essa galera, depois da democracia, a única coisa que resta é Deus, pátria e família, né? Então, acho que é melhor a gente ficar mais do lado da democracia, porque acho que a gente está mais bem resguardado assim. Então, Regiane, fala pra gente, seu tema de pesquisa é ditaduras na América Latina, como... Oi? Empresários e ditaduras na América Latina. Empresários e ditaduras na América Latina. Então, diz pra gente como esse tema leva você
a essa pesquisa sobre o Paulo Guedes? O que você está pesquisando sobre o Paulo Guedes? O que você está escrevendo sobre o Paulo Guedes? Qual é a correlação entre esses dois assuntos? Então, na verdade, além de realizar minha pesquisa no doutorado, né, eu me dedico como parte desse grupo interdisciplinar empresariado ditadura. Isso é, na verdade, um trabalho coletivo, né? E nós estamos interessados em saber quem lucra, né? Afinal, com essa... com quem lucrou, né? Com as ditaduras e pode vir a lucrar com esse próximo regime que teremos. Regiane, eu esqueci de falar quando eu te apresentei, né? Você falou que era importante me ensinar. Você faz parte de um grupo de estudos interdisciplinar chamado Empresariado e Ditadura. Né? Isso, nós acabamos de realizar um evento e, enfim, são pesquisadores, a maior parte historiadores, né? Que investigam diversos temas, por exemplo, a indústria farmacêutica, por exemplo, a indústria bancária, as construtoras, né, as grandes empreiteiras. Então, são trabalhos individuais, né, acadêmicos, dos pesquisadores, mas que dialogam entre si, tendo como referência, né, um autor super importante, que é o falecido René Dreyfus, né, que escreveu em 1964 A Conquista do Estado, a Internacional Capitalista, onde, aliás, ele dedica todo um capítulo para falar dessa entidade que eu venho investigando, né? Mas voltando à tua pergunta, né? Na verdade, o Paulo Guedes, ninguém estava preocupado com quem era, né? Eu nunca tinha ouvido falar nele, né? E não por acaso, né? Porque, na verdade, ele nunca teve muito reconhecimento acadêmico no Brasil, né? Na área como economista. Tanto que ele nunca chegou a consolidar uma carreira acadêmica no Brasil, apesar de ter estudado na Universidade de Chicago, né? Apesar de vir com esse diploma, né? Já a gente vai falar sobre também como que ele entrou para dar aula na Universidade do Chile, né? Durante a ditadura do general Augusto Pinochet. E, na verdade, tudo começou, né? Eu comecei a prestar atenção nessa figura quando, em agosto desse ano, a revista Veja publicou uma edição com uma foto dele na matéria de capa, né, e com a seguinte manchete: ele pode ser o presidente do Brasil, né? Ou seja, não era o Bolsonaro, era ele, né? Ele era quem? Era o Paulo Guedes. Essa parceria, né, como eles chamam, entre o Bolsonaro e o Paulo Guedes, segundo essa reportagem da Veja, teria sido feita por intermédio de um instituto chamado Resgata Brasil, que é um instituto que sequer tem um site, e que, na verdade, está ligado, quando você vê, né, as propostas do instituto, né, ela está ligada a um movimento que foi formado em 2015 chamado Revoltados Online, né? Olha, então, não tem site, mas a gente sabe que eles andam bem acompanhados, né? Na verdade, parece ser um pouco a fachada jurídica legal do Revoltados Online. Como é que você conseguiu chegar neles? A própria reportagem da Veja diz que quem fez a ponte entre Paulo Guedes e Bolsonaro foi uma mulher chamada Beatriz Kisses. Bia Kisses. Bia Kisses, que, veja você... Nossa velha conhecida aqui do PCSP. Conhecida de vocês? Então, porque todo mundo deve lembrar daquele episódio fatídico, 2016, quando o Mendonça Filho... Quando o Mendonça Filho começou a ocupar o cargo de ministro da Educação, o primeiro grupo que ele recebeu, que ele fez reunião oficial da agenda como ministro da Educação, foi Revoltados Online. Uhum. E aí, quem era a trupe? Eu não lembro, tem um cara que eu não lembro o nome. Que é o fundador do Revoltados Online, que tadinho. Esquecido. Caiu era Rodrigo alguma coisa. É isso Acho aí. que era por aí. A Bia Kisses e o Alexandre Frota.
né? E aí uma das pautas principais dessa reunião era defender a escola sem partido. O Revoltados Online tem um vídeo deles também, que eles fazem esse cara, o Rodrigo, a Bia Kicis e Miguel Najib, criador da Escola Sem Partido, que é a partir do lançamento desse vídeo, que saiu na página do Revoltados Online, que eles lançam o slogan meus filhos, minhas regras, que é muito similar a outras ofensivas conservadoras da América Latina, que é aquela coisa como mis hijos não te metas, né? Não se meta com meus filhos, né? A Bia Kicis, que agora é deputada eleita pelo Distrito Federal. Junto do Alexandre Frota, eleito por São Paulo, né? Meu Deus. Então, enfim, né? Só dando um background aí também. Muito interessante, eu não sabia dessa informação. Essa é a Bia Kicis. Pois é, então estamos bem servidos, né? A gente tem... não basta que sejam pessoas de extrema direita, são pessoas caricatas, né? Muito. Caricata, uma direita caricata. A Bia Kicis também era cunhada de Miguel Najib. Essa também é... Imagina o Natal dessa família. Pois é. Ela é irmã da esposa do Miguel Najib. É nesse nível que a gente tá. E ela também é procuradora aposentada. Sim. Provavelmente eles vão esquiar juntos no Chile. Provavelmente. Enquanto tomam um bom vinho da safra de 70... Quando foi o golpe no Chile? 73. E zombam dos professores brasileiros. Sem dúvida. De fato. De fato. E zombar dos professores, eles zombam mesmo, porque você falou isso, eu lembrei agora. Teve um vídeo que o Miguel Najib fez há alguns meses com a Bia Kicis, né? Vídeo em família, na época que estava mais em voga a perseguição das universidades com o curso do golpe. Aí eles fizeram um vídeo para falar sobre esses cursos sobre o golpe de 2016. E aí eles pegam e falam do Luiz Felipe Miguel, lá do UNB, o professor que começou, né, sem querer, acabou começando essa onda de cursos legal e tal. A gente falou disso no nosso podcast 3, o nosso programa 3. E aí nesse vídeo vai lá e eles zombam, porque tipo, eles tem uma hora que o Miguel Najib tá lendo papel, que ele deve ter anotado informações sobre o Luiz Felipe Miguel, aí ele e a Bia Kicis falam, não, parece que ele ganha, tipo, 13 mil reais. E aí o Najib, com aquela cara de quem ganha 30 mil, é um bom salário. Dá pra ver que ele não tem coragem de zoar porque ele ganha 3 vezes aquilo, que a gente saiba, né? Mas, sim. Desculpa, gente. Me lembrou uma frase numa entrevista de um antigo operador pessoal do Paulo Guedes, dizendo que, jurando de pé junto que no mercado financeiro ele nunca fez nenhuma coisa que fosse ilegal, né? Porque a gente sabe que o mercado financeiro tem uma série de artimanhas de forma a sabotar, enfim. Mas por quê? Porque ele não precisava, segundo este ex-operador dele na bolsa. Porque em questão de 10 minutos ele ganhava 600 mil reais. Né? Então ele tinha esse perfil, segundo essa entrevista, né, desse ex-colega do Paulo Guedes, que ele é um especulador assim, de marca maior. Assim. Um lobo de Wall Street. Exatamente. Só que brasileiro, no caso, carioca. Nossa, então o pior lobo possível. Mas, e aí, como é que a gente tá te interrompendo direto? Não, mas você comentou que foi a Bia Kicis que fez a ponte entre o Paulo Guedes e Bolsonaro. Exatamente. Foi quando eu falei, putz, espera aí. Agora não temos só uma candidatura, né, do Bolsonaro, agora temos um Chicago Boy na parada, né? Um legítimo Chicago Boy. E o que é um Chicago Boy? O Chicago Boy foi como foram apelidados os economistas formados na Universidade de Chicago, né, que é desde os anos 50 um dos bastiões, né, uma das grandes referências do pensamento neoliberal, pelo menos de uma de suas vertentes, né, da vertente que o Pierre Dardot e o Christian Laval chamam de austro-americana, né, cujo principal representante é o Milton Friedman. Então, o Chicago Boys, ele é a grande referência, né, dessa corrente. E, bem, a primeira vez, né, na América Latina que a gente viu essa combinação entre Chicago Boys e militares foi explosiva, né, foi no golpe chileno, né, no golpe que derrubou o governo de Salvador Allende, 73, 11 de setembro, né? O nosso 11 de setembro, né? Foi esse, da América Latina.
e a gente sabe muito bem o que aconteceu depois, né? Foi uma das ditaduras mais sanguinárias da história, com milhares de mortos desaparecidos, campos de concentração, tudo que vocês podem imaginar de mais bárbaro foi a ditadura do Pinochet no Chile. E foi um laboratório, né, reconhecidamente, até pelos próprios Chicago Boys, né, o laboratório da aplicação das suas políticas. Hoje, né, economistas como o Paulo Guedes, que são adeptos, né, dessa linha de pensamento, fazem uma espécie de apologia, né, o Chile como um modelo econômico do que deu certo, mas na verdade o que a gente vê é exatamente o contrário, né? Por exemplo, a questão da privatização da Previdência. Saiu uma pesquisa ano passado no Chile que uma taxa de suicídios entre idosos foi assim de 1.000 em 5 anos. Uhum. Porque a geração que trabalhou durante a ditadura, né, tá tentando se aposentar agora e tá se deparando com eu separei até os dados aqui que foram compilados pela Fundação Sol, que é uma ONG que trabalha com dados oficiais do governo, né, de que mais de 90% dos idosos aposentados no Chile recebem menos de 149 mil pesos, o que equivale a mais ou menos R$694 hoje, né? O salário mínimo lá, só para ter uma ideia para comparar, é de 264 mil pesos, ou seja, recebe menos do que o próprio salário mínimo, né? Nossa, isso é bárbaro. Isso é o bárbaro, é uma barbárie social. Esse modelo, né, que é o modelo que chama a AFP, né, a Associação dos Fundos de Pensões, né, ele tem gerado uma série de protestos, inclusive, né, gigantescos nos últimos anos. Tem um movimento que chama No Mas AFP, que rotineiramente faz grandes manifestações, mas isso vem, né, eles estão colhendo os frutos, né, do que foi a privatização da Previdência feita pelo Pinochet em novembro de 81, né, segundo a qual, né, é um modelo segundo o qual o empregador não contribui, nem o Estado, né, só o trabalhador individualmente fica responsável por fazer a sua própria poupança individual. Né? Então, cada trabalhador contribui com 10% do seu salário e, teoricamente, quando o modelo foi implementado pelo irmão mais velho do atual presidente do Chile, né? O atual presidente do Chile é o Sebastián Piñera e o seu irmão é o José Piñera. O José Piñera foi o grande elaborador, também amigo de Paulo Guedes, né? Uhum. Foi o grande elaborador desse modelo, né, que era inédito no mundo. Nenhum país tinha um modelo similar, assim, de previdência, né? Ao contrário, é o modelo que prevalecia e que é o que prevalece, né, é o modelo chamado solidário, né, em que se forma um fundo público para que depois sejam distribuídas as aposentadorias. No modelo chinelo não, é totalmente individual. Então, segundo ele, teoricamente, o trabalhador aposentado receberia ao final, né, quando fosse aposentar, até 70% do último salário. Esse até é tipo aquelas letrinhas minúsculas que vem no pacotinho, na embalagem, quando você vê que tem um asteriscozinho, uhum. Aí embaixo vem assim, sujeito a volatilidades do mercado financeiro. Uhum. Então é basicamente isso, né? É um desvio, é o confisco, é o roubo, né, de 10% dos salários dos trabalhadores, que vão diretamente para as veias do capital da banca internacional, do capital, né, e que depois nunca se sabe se vai receber ou não, né, e não se trata apenas só de fraudes, porque foram já descobertas e comprovadas inúmeras fraudes
né, nos fundos de pensão no Chile. Eles têm um grande impacto na economia, né? Os 5 maiores fundos de pensão lá, eles manejam mais de 60% do PIB, o equivalente, né, a mais de 65% do PIB. E segundo uma reportagem de um jornalista brasileiro sediado no Chile, Frederico Fulgraf, o BTG Pactual, que é o banco do senhor Paulo Guedes, maneja cerca de 320 milhões de dólares e controla cerca de 33% desse mercado de fundos de pensão. Do Chile. Do Chile. Caralho. Nossa, isso é sério. Então, a partir daí, a gente pode ver qual que vai ser o modelo de reforma da Previdência que o Paulo Guedes vai... Que o possível próximo governo dele vai tentar levar à frente. Exatamente. Assim, é a nossa aposentadoria que vai ser confiscada, jogada na sinuca, no cassino, financeiro. No grande cassino do mercado financeiro, onde tudo pode acontecer. Uhum. Né? A gente viu aí crise de 2008, né? Fundos que derreteram, né? Um dinheiro, um capital, vai para a roda, na verdade, do capital fictício. Uhum. Né? E que pode se realizar ou não. E como a gente sabe que o capitalismo é um sistema que sempre vai acontecer crises, muitas dessas crises podem se manifestar primeiro, né, no mercado financeiro. Né? Então é isso, é você brincar com o futuro, né, de toda uma geração. E não por acaso os chilenos estão se suicidando. E enquanto isso, o senhor Paulo Guedes só me escreve artigo lá na coluna dele no Instituto Milênio, fazendo loas ao modelo econômico do Chile. Imagine um modelo econômico que leva a elevados índices de suicídio entre idosos. Isso é um modelo que eles acham que é a ser seguido. Uhum. É curioso, né? A gente começou falando de Guiaquices, agora você explicou esse negócio do fundo de pensão chileno. E é muito desesperador a gente ver como que está acontecendo no Brasil essa articulação, infelizmente, tão próxima entre o conservadorismo extremo, o reacionarismo insano do Bolsonaro e seguidores dele, enfim, e essa pior face do mercado financeiro, do grande capital, né? É curioso ver essa articulação porque muita gente, né, na medida que a gente consegue descobrir alguma coisa dos eleitores de Bolsonaro e tal, tem muita gente pobre, muita gente que vai sofrer com isso na pele. Com certeza. E é curioso ver como que as coisas estão todas, como que essa direita aqui no Brasil está tão articulada, né? A Bia Kicis, que é uma pessoa que a gente aqui no PCS conheceu por causa da militância dela em questões morais, a gente descobre agora que foi articuladora para uma possibilidade de a gente ter uma política econômica absolutamente cruel, né, começando ano que vem. Sim, é um casamento monogâmico, patriarcal, entre um pensamento conservador do ponto de vista dos costumes, né, misógino, homofóbico, racista, e com uma agenda econômica ultraliberal do ponto de vista da política social. Né, isso que a gente está vendo desde 2015, na verdade. E assim, muito teoricamente, deveria haver contradições, mas não tem nenhuma, né? O perfil do Paulo Guedes na revista Piauí comenta que antes do Paulo Guedes ir para, né, virar economista do Bolsonaro, né, ele estava próximo da candidatura do Luciano Huck, né? O Paulo Guedes é entrevistado pela Malu Gaspar e fala que antes dele realmente começar o namoro, né? Quem fala namoro é o Bolsonaro, mas enfim. Antes dele se aproximar definitivamente do Bolsonaro, coisa que ele nem cogitava em 2017, ele estava se preparando para trabalhar com a candidatura do Luciano Huck. Uhum. Aí quando o Luciano Huck desiste de ser candidato, é que ele é cooptado ali para trabalhar com o Bolsonaro, né? Sim. Na verdade, vou contar um pouquinho a trajetória dele. Eu acho que vale a pena. Vale. Ele é um carioca formado em economia pela UFMG, com mestrado na FGV, que vai para a Universidade de Chicago, como eu falei, né? Segundo uma reportagem da Folha, ele era keynesiano antes, né? Mas vai para a Universidade de Chicago, faz lá uma tese de 63 páginas, datilografadas, que nunca chegou a ser publicada,
E ao contrário de outros nomes, né, como Carlos Langoni, Cláudio Haddad, de economistas brasileiros que estudaram na Universidade de Chicago e foram muito mais reconhecidos academicamente, foram ser professores de instituições importantes, né? Ou tiveram, assim, tem vários livros publicados. Paulo Guedes não, ele interrompe, desiste da carreira acadêmica, simplesmente vai ser um investidor, né? Ele funda em 83 o Pactual, e depois vai se transformar no BTG Pactual. Ele é colocado, né? Isso é bem interessante, né? Como que ele entra para dar aula na Universidade do Chile. Segundo essa reportagem do Fulgraf, quem o colocou no posto de professor da Universidade do Chile, que é uma das mais prestigiadas, uma das mais importantes historicamente, né, lá, foi um sujeito chamado Jorge Constantino Demetrios Selumi Zaror, um empresário de origem árabe que seria parte do núcleo duro empresarial pinochetista. Né? Esse Jorge Selumi, ele tem atualmente um império financeiro no Chile e com certeza beneficiado pela própria política da ditadura, né? Porque ele inclusive ocupou cargos importantes ao longo dos anos 80, ele foi o que eles chamam de diretor general de pressupostos, que é um cargo super de confiança, e além de outros cargos, ele junto com o Hernan Buch, Carlos Cárcere, Christian Laroulet, Luiz Larraín, eles fundaram em 1990 um instituto chamado Libertad y Desarrollo, LID, e que muitos comparam, né, um congênere, como se fosse um milênio, né? Liberdade e Desarrollo é liberdade e desenvolvimento. Isso, Liberdade e Desarrollo. Esse instituto, ele não só fazia uma apologia à ditadura, como chegou a colaborar financeiramente, chegou a dar dinheiro para o Pinochet quando o Pinochet estava lá na Inglaterra. Para sair da prisão domiciliar. Cacete. Assim, é aberto, é escancarado. Não tem, eles não escondem. Uhum. Assim, o que muito explícito. É muito explícito, né? E aí você percebe, né, como na verdade o liberalismo deles é um liberalismo puramente econômico, não é um liberismo, talvez, né, para usar a expressão do Benedetto Croce, né? É o liberalismo para a economia. Então, quando as pessoas falaram assim, não, mas agora o Bolsonaro pode ter jeito, porque agora ele vai ter um liberal na chapa. Porra nenhuma. É um liberal, sim, mas é um liberista, na verdade, né? E essa é uma prova de que a relação entre o liberalismo econômico e o liberalismo político, preocupado com liberdades individuais, direitos fundamentais, é uma relação puramente contingente, né? As coisas não precisam uma da outra para existir. Exatamente. O que não se fala é que para construir o tal livre mercado e para incentivar a livre iniciativa, né, a liberdade individual, etc., etc., é preciso de um Estado repressor. É preciso de um Estado que garanta, né, a lei e a ordem, que garanta os contratos e que, em última instância, zele pela liberdade do capital, né, em se associar livremente, enquanto encapsula a classe trabalhadora, né, que não tem, que é a classe dos despossuídos, né, e não tem muito para onde recorrer. Regiane, você sabe que ano ele começou a dar aula no Chile? Você lembra? Foi nos anos 80. É porque no perfil da Piauí, se eu não me engano, o perfil da Piauí comenta muito que a Malu Gaspar pinta ele como cara ressentido academicamente. Sim. O perfil fala das tretas dele com o pessoal da USP não, da PUC do Rio e tal. Mais um ressentido com a USP. Não, é PUC, eu confundi. Como é o perfil de toda essa galera aí, um bando de gente magoada,
um bando de gente triste porque ninguém gostou da minha Não, tese. mas é curioso, porque se eu não me engano, no perfil, se eu não estiver confundindo a cronologia, e é isso que eu tô perguntando, se eu não me engano, no perfil fala que ele teve essa treta com o pessoal da PUC, aí se afastou da academia, só que aí recebeu esse convite pra dar aula no Chile, e aí que ele foi. Então, tipo, se eu não tô confundindo a ordem das coisas, esse convite pro Chile fez ele voltar a ter um interesse pela academia, não é? Tenho quase certeza que é isso. Sim, não, mas ele era professor aqui já, ele era professor parcial de 3 instituições, da FGV, Rio, da PUC e do INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Então ele tinha cargo, ele era um professor precário, digamos assim. A proposta, né, lá que fizeram a ele, segundo ele, uma proposta irrecusável, era para ganhar $10.000, né? Então, segundo ele nem pensou 2 vezes e aceitou, né? Agora, um detalhe que não é nada irrelevante, né, é que é uma pesquisadora chilena chamada Javiera Errázuriz investigou sobre o processo de intervenção e depuração na Universidade do Chile entre 73 e 76. Né? Uma das principais alvos, né? As universidades eram vistas pela doutrina de segurança nacional do Pinochet como um teatro de guerra, né? Onde o inimigo marxista está localizado. Né? Qualquer semelhança não é coincidência. Exatamente. Então, as universidades foram um dos primeiros lugares a serem atacados, né, para extirpar, né, eliminar eles usavam até palavras assim como germes, como se fosse a contaminação marxista. E ao longo, né, desses anos, houve diversas ondas de perseguição, né, a professores, onde praticamente ninguém que não seguisse bovinamente as ordens dos generais conseguiria dar aula, assim, dificilmente conseguiria. Então, teve demissões em massa, né, além dos presos aparecidos logo no início do regime, né, que incluíam vários professores universitários. Tem a intervenção nas reitorias, né, a indicação dos reitores, e tem demissões em massa. Então, o Paulo Guedes, ele entra para dar aula na Universidade do Chile logo depois de uma dessas ondas de demissão. Né? Ele entra para dar aula no Instituto de Economia de lá, que se chama... Deixa eu ver se eu me recordo aqui. Uma semelhança curiosa, né, mais uma, é que há algumas semanas teve um cara, um militar, mas que está aparentemente na equipe de educação do Bolsonaro, ele deu uma entrevista, acho que para o UOL, se não me engano, e aí alguma coisa na entrevista ele começa a falar alguma coisa sobre a reitoria das universidades, e o jornalista né, pressiona, porque o jornalista fala: você pode não gostar dos reitores, mas eles são eleitos por eleições das universidades. Aí o cara responde: mas sempre é uma minoria que ganha, isso não pode acontecer, não está representando a maioria da universidade. Aí o jornalista: tá, mas é por um procedimento de eleição, né? Ele ganha por maioria de votos. Então, o governo Bolsonaro vai indicar os reitores, vai acabar com as eleições nas universidades. Aí o cara: não tô falando isso, mas tem que ser um reitor que represente a maioria. Né, enfim. Pois é, e é preocupante, né? Por exemplo, a FRJ, Federal do Rio de Janeiro, vai ter eleições, né, teoricamente, em março do ano que vem, né? E a gente sabe que o atual reitor, Roberto Lerner, tem sofrido perseguições, calúnias, campanhas difamatórias, inclusive espalharam, né, na fake news de que ele teria sido o grande responsável pelo incêndio do Museu Nacional, que é um grande absurdo. Né? O Museu Nacional era denunciado há muitos anos, havia denúncia de que estava abandonado, sucateado, né? Não só dos próprios pesquisadores, mas do próprio
do próprio Roberto, né? Então, como que vai ser uma eleição para reitor e universidade no próximo período, né? No eventual governo Bolsonaro? Como será que o governo vai aceitar aquilo que a universidade escolher? Que a universidade escolhesse, vai aceitar da lista tríplice, né? Essa semana o Bolsonaro deu uma entrevista no Jornal Nacional que ele não foi muito claro, na verdade ele pareceu até um pouco que negar isso, de que ele não escolheria algum cargo importante do MP, que me foge o nome agora, que geralmente é escolhido o Procurador-Geral. Que geralmente é aquela coisa da lista tríplice e tal. E ele deu a entender que assim, ele não parecia muito preocupado em respeitar essa lista tríplice. Pois que se nem pro Procurador-Geral da República. Imagina o reitor, a gente tá ferrado. Imagina, é isso. Enfim, perdão interromper. E nisso lembra muito Trump, né? Que governa por Twitter, xinga todo mundo e afasta, né, não sei quem, coloca quem quiser, né? A crise, se imagina, se na chamada, né, na dita maior democracia do mundo, que é Estados Unidos, foi hackeada, né? Imagina a nossa, né, que é muito mais frágil, né? Nós somos América Latina, é importante lembrar disso, né? E pelo WhatsApp, né, que perto do WhatsApp, Twitter parece o paraíso na Terra, né? Pois o escândalo da Cambridge Analytics, né, que estourou em março desse ano, de vazamento de dados do Facebook, né, para direcionamento de anúncios e propaganda eleitoral. Exatamente, comprovou que os dados pessoais de milhões de cidadãos americanos foram hackeados, né? E comprados, vendidos, negociados, há todo um mercado disso, né? E empresas especializadas nisso. E isso não mexeu com o governo Trump, né? E nós já sabemos hoje, pela reportagem da Folha de São Paulo, matéria de capa da Folha de São Paulo de hoje, mostrando que listando, né, as empresas que foram contratadas, que pelo menos 12 milhões de reais foram gastos com isso para contratar para conseguir fazer essa campanha de massa pelo WhatsApp, né? Se eu não me engano, segundo a reportagem da Folha, era 15 centavos 15 ou 40 centavos o disparo, né? E a gente já sabia que a localização da maioria, da grande maioria da origem, né, desses disparos era da Califórnia, né? Então agora ficou comprovado que houve esse hackeamento da democracia brasileira, né? Não foi somente o fato do antipetismo, de todo esse cenário, esse caldo, né, que já existia já há muito tempo. Isso, obviamente, é o cenário que propicia que as pessoas se convençam das maiores atrocidades, né? Tipo, que a Terra é plana, que, sei lá, a Ku Klux Klan é socialista, né? Como diz o... Nossa, cara, eu tô com muito medo que isso seja referente de esquerda daqui a uns 3 anos. Puta que pariu. Isso já é meio que... É intercambiável, assim. Sempre que o assunto volta à tona, eles têm essas paradinhas engavetadas. Eu tava procurando aqui o momento do negócio do Paulo Guedes na Piauí. E aí, eu queria lembrar para citar, porque quando a Malu Gaspar pergunta pro Guedes sobre o fato dele ter dado aula no Chile ditatorial e tal, né? Aí ele responde assim, o Baixa, que é outro economista que ele claramente é ressentido. Edmar Baixa, né? Todo mundo essa galera é muito ressentida. Pondé, Olavo de Carvalho, esse cara aí, todo mundo magoado. Aí o Guedes fala pra repórter, o Baixa dava aulas aqui na PUC durante a ditadura e ninguém fala nada. Aí, fecha aspas. Aí a repórter continua. Comentei que havia uma diferença importante. A Universidade do Chile era dirigida por um general e a PUC não. Ele ficou sem jeito, mas afirmou. Aí abre aspas de novo. Eu sabia zero do regime político. Eu sabia... Eu sabia que tinha uma ditadura, mas para mim isso era irrelevante do ponto de vista intelectual. Fecha aspas. E aí, Guedes decide abandonar o Chile quando encontrou agente da polícia secreta vasculhando o apartamento onde ele morava. Aí tem mais um negócio aqui, tive com a esposa dele também e tal. Aí ele comenta...
De volta ao Rio, não se acertou com as universidades. Percebi que havia uma mancha terrível sobre mim, tadinho. É um rebelde. Aí eu comecei a ver que política Compreendi. é uma ferramenta suja nas mãos dos menos aptos. Assim, não foi ele que errou, não, assim, ele não tinha nenhum problema em dar aula na universidade, dirigido por um general, e ele provavelmente tinha 1000 meios de saber que ele estava entrando no lugar de ser demitido por perseguição política. Mas não, o problema é que a política é feita por meios sujos. E pra ele, todos provavelmente, sabiam. os aptos são generais, né? Na cabeça dele, né? Não, todos sabiam, era impossível não saber, pelo amor de Deus, gente. É assim, o Palácio de la Moneda foi bombardeado alguns anos antes. Tipo assim, não tem como. Para além disso, ele construiu laços empresariais com os empresários pinochetistas. Eles são amigos, né? Então, assim, não por acaso que o Sebastián Piñera, o atual presidente, né? Foi o único presidente da América Latina que declarou apoio à chapa do Bolsonaro, dizendo, né, meio que sutilmente, né? Ele estava em Madrid no encontro e falou que na economia ele está muito bem assessorado. Por que será? Porque as coisas se separam, né? Economia e política vivem em mundos diferentes, né? Não tem nenhuma influência na outra. E uma outra informação também bastante, talvez, que pode levantar até futuramente outras descobertas, né? É que o filho desse Jorge Celumi, que é quem colocou o Paulo Guedes na Universidade de Chile, E Jorge Celumi é irmão do presidente atual do Chile. Não. É um grande empresário e que tem o filho dele, né, que é um psicólogo de 37 anos, também chamado Jorge Celumi, formado pela Universidade Andrés Bello, atual ministro das Comunicações. E ele foi escolhido como ministro, ele é conhecido como El Senhor Big Data. Nossa, caraca! O Jorge Celumi Filho. Ele, na campanha eleitoral lá de 2016, ele trabalhou para a Renovação Nacional, né, de direita, e foi um case de sucesso, né, como eles devem chamar entre eles. Eles conseguiram eleger dezenas de o que lá é alcalde, né? Mas seria equivalente mais ou menos a prefeitos aqui, além de o que é equivalente a vereadores, né? Em alguns milhares, né? Em todo o país. E ele se formou em psicologia e trabalhou na Cambridge Analytics por anos. Então, nossa, é quase que é só ligar os pontos assim, né? É quase que. E é atual dono, né, da maior empresa chilena de Big Data. Isso tá na imprensa chilena, todo mundo sabe lá. El Mostrador, que é um jornal que não tem nada de esquerdista, né? Tipo, os grandes jornalões de lá trazem e publicaram isso. Falam disso abertamente. É o senhor Big Data, é o dono da Artul, que é uma empresa importante de Big Data lá. Né? Então, como não pensar que pode haver, né? Não dá para afirmar com certeza, mas como não pensar que pode haver, né? Uma ligação do Paulo Guedes com empresas de Big Data via Chile. A gente sabe que teve uso de Big Data na campanha do Trump, a gente sabe, saiu recentemente umas 2 reportagens, pelo menos, que citavam isso, que Steve Bannon, que ajudou muito o Trump, também se reuniu com o Bolsonaro, então, sim, enfim. com o Eduardo Bolsonaro, E a gente está vendo agora no primeiro turno que houve algumas surpresas intrigantes na eleição como um todo, tipo o Zema em Minas Gerais, o tal do Witzel aqui no Rio, né? A votação do Bolsonaro ficou na média com que a última pesquisa feita no sábado antes da eleição. Mas o que a gente está vendo, né, tentando entender agora, é que esse coloca muitas aspas aí, debate político, ele não está acontecendo na esfera pública, né? Onde é que está acontecendo isso? Onde é que está acontecendo esse convencimento, né? Isso vai ser um problema enorme para a gente entender nos próximos tempos e que
seja ela como for, claramente é democrático, né? Porque a democracia pressupõe uma esfera pública que funcione, né? Um debate público de ideias, etc., enfim, o mínimo, que não está acontecendo. Sim, né? exatamente. O WhatsApp, isso a gente já sabe há algum tempo. O WhatsApp é a caixa preta dessa eleição, né? E isso pode ser descoberto, isso já está sendo descoberto, né? E as instituições não estão fazendo nada em relação a isso, né? Agora, eu só queria ter um atestado médico igual ao do Bolsonaro, porque é um atestado que vale assim, o que eu quero fazer eu faço, e o que eu não quero eu não faço, né? Tipo assim, me reunir com empresários, ir visitar o BOP no Dia dos Professores e falar que o Brasil vai voltar a ser como 40, 50 anos atrás, né? Isso eu posso, para isso eu tenho saúde, né? Agora, para ir nos debates públicos, na esfera pública, até agora, pelo menos, né, nada indica que vai, nem no debate da Globo. E nem precisa ir, porque tá numa posição confortável. Ele falou isso ontem no Jornal Nacional e alguma coisa de agenda que ele podia ir, porque ele queria ir. Aí ele falou abertamente para um jornalista que não faz sentido para ele em debate agora, porque as pesquisas mostram que ele está muito na frente, sabe? Ele já conquistou os votos que ele sabe conquistar para ganhar e tal. Obviamente, citou quando o Lula não foi em debates lá não sei quando, até que foi diferente. O Lula não foi em debate no primeiro turno, no segundo ele foi, mas enfim, citou o Lula para fazer o de sempre. E é isso, né? Voltando a falar do Paulo Guedes, uma coisa que eu fiquei curiosa quando eu comecei a ver você falando do assunto, né, que eu não lembro se a gente falando disso no programa, mas você está pesquisando isso, você escreveu um artigo que vai sair no Le Monde Diplomatique segunda-feira, dia 22, né? Junto com a outra pesquisadora, a Joana Salim Vasconcelos, pesquisadora de História do Chile também, né? Esse artigo deve sair, mas é só o início. Isso assim, provavelmente isso que a gente tá vendo é só a ponta do iceberg. Uhum. Né? A gente inclusive nós não somos jornalistas, somos historiadoras. Né? Então o que a gente trabalha são com fontes da imprensa. Uhum. Né, e contrasta fontes, entrevistas, né? A gente, enfim, usa o trabalho dos jornalistas, que no Brasil é bem pouco, né? Tanto que a melhor reportagem, né, sobre o Paulo Guedes e a questão do Chile foi essa de um jornalista que mora no Chile, né? Da revista Fórum. Saiu na revista Fórum esse artigo. Paulo Guedes, o Chicago Boy de Bolsonaro e seus vínculos com a ditadura Pinochet. No dia 27 de setembro. Vai estar aqui embaixo nos links do programa. Uhum. Quando eu vi um post seu que eu decidi, que eu pensei, cara, a gente tem que fazer um programa com ela, foi quando esses dias você tem postado as coisas que você tem encontrado pesquisando para artigo. E aí, esses dias você fez um post que você comenta que o Paulo Guedes, ele aparece numa nota de rodapé de um livro do René Dreyfus. Aí eu dei uma surtada. Aí eu fiquei... Porque aí... Não é em nota de rodapé, não. É no texto mesmo. Também. Eu entendi a nota de rodapé. Porque, tipo, no perfil da Piauí, que foi o que eu li com mais atenção, por isso estou citando mais, até aparece que, assim... Quando ele volta do Chile, ele funda o BTG Pactual com mais um cara, e ele começa a se afastar da universidade, mas começa a falar muito com os jornalistas e tal, e ele vai sempre criticando as políticas econômicas dos governos, né, que ele acompanha, e aí ele vira, e começa a virar uma figura, vai ficando se tornando uma figura pública ao longo do tempo de crítica econômica e etc, né? E aí, a impressão que eu fiquei é que, assim, ele estava esse tempo todo aparecendo mais ou menos nas beiradas, né, não se mostrando tanto, assim, mais ou menos, não sei. E agora ele vai ser o protagonista do palco, sabe? Usando um candidato imbecil. Como é que essa virada acontece? De um economista meio qualquer coisa lá, um bom investidor, mas temos acadêmicos não muito expressivos, e como é que hoje ele está no centro disso tudo? Olha, essa pergunta de $1 milhão, porque assim, eu acho que nunca ninguém imaginava, cara, que, tipo assim, em 2015, né, que é quando a direita volta às ruas, né, que tinha o Pato Amarelo da Fiesp, né, a gente lembra, né, 15 de março. Nossa, parece que faz 30 anos, mas eu não lembro. Então, quando surgiu isso daí, essa galera, cara, o Príncipe, os integralistas, os sei lá, os monarquistas,
Eles eram ridicularizados pela própria direita. Tipo assim, o próprio MBL e o Vem Pra Rua queriam eles longe na manifestação. Tinha briga para ver onde os carros de som iam ficar para demarcar espaço, porque eles não queriam ser confundidos com essa galera que acha que Montesquieu era comunista. Entendeu? Então, assim, e tipo assim, é este pensamento, é o pensamento mais irracional e, quer dizer, pensamento irracional é uma contradição em termos, né? Mas acho que pra essa galera tá valendo, acho que não tem problema. É isso que tá acendendo, assim, o Paulo Guedes, você citou, né, eu fui pesquisar porque o Dreyfus, ele é um grande dicionário da política e dos empresários no Brasil. Ele tem um livro chamado O Jogo da Direita, publicado em 1989, né? E nesse livro, todo feito com matérias de imprensa, todas as fontes primárias que ele usa são reportagens da grande imprensa, o Globo, o Jornal do Brasil. Ele fala, num dos últimos capítulos, né, sobre a formação de um movimento que chamava MCD, Movimento Convergência Democrática, do qual participavam grandes representantes dos banqueiros, né? Por exemplo, Otávio Gouveia de Bulhões, e muitos membros do antigo IPES, né, que era o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, né, que era o nome fachada do grande centro formulador do programa do PAEG, né, que foi implementado pelo governo Castelo Branco já na ditadura, né, o grande centro elaborador das políticas do golpe de 64, né, e também da campanha de desestabilização do governo João Goulart. Foi um dessas entidades que ajudaram a montar a campanha de criação de medo e medo de inimigo, que ajudou Exatamente. A criar as possibilidades do golpe militar, né? Exatamente. O IPES, ele tinha vários grupos de trabalho, né? Propaganda, comunicação, elaboração, e ficou conhecido, né, por ter aqueles vídeos que passavam antes das sessões de cinema, né? O Brasil está em perigo, a ameaça comunista, que mais parecia mesmo, não dava para saber, né, quando passava o filme, se era o que era ficção, se era o filme teoricamente sério, informativo, que vinha antes, ou os filmes em si, né? E, enfim, o Dreyfus chamou esse movimento, esse MCD, de a primeira grande tentativa de formação de um polo como foi o IPES nos anos 80, né? E não por acaso reunia vários membros do IPES, né? Que foi extinto em 1972, mas os seus membros continuaram bastante atuantes. Por exemplo, Glicon de Paiva, né? Também era desse MCD. E o nome do Paulo Guedes está lá, né? Então ele está tentando, digamos assim, ele nunca ficou, ele sempre ficou ali meio que como disponível para o candidato, caso tivesse democracia de verdade, que tanto que ele a experiência política dele foi ter assessorado a campanha do Guilherme Afif Domingos, né? Que era um dos candidatos em 89 foi as eleições mais com um grande número de candidatos, onde a burguesia se dividiu muito, né, nas várias candidaturas, e ele assessorou essa que era uma candidatura bastante importante, né, que representava um setor do capital com bastante peso, mas ele não tinha carisma nenhum, ele não decolou, é tipo um Alckmin, né? E acabou que... E aí depois nunca mais acho que chamaram ele pra nada, ao que conste, né? Mas ele sempre teve ali, meio que um pouco, né, como vocês falaram, ressentido, não só a falta de reconhecimento acadêmico, mas também político, porque se a gente pensar bem, né, o Edmar Baixa, o Carlos Langoni, o André Lara Rezende, o pessoal todo da Casa das Garças, todo mundo ocupando cargos públicos de alta visibilidade, enquanto que ele não. Os nomes que você citou foram quase todos importantes para políticas econômicas, né, para alguns momentos políticas econômicas dos últimos 30 anos, né, enquanto Paulo Guedes, não.
Então, Exatamente. Ele vai mesmo virar investidor, especulador depois do BTG Pactual, né? Ele entra na Bozano Investimentos, né? Ele funda Bozano Investimentos, que enfim, investe em várias áreas. É até difícil de mapear e localizar muito bem isso. Mas, enfim, ele é essa figura, né? Uma figura, tipo, cara, eles são é o combo completo. É o mal militar, que é o Bolsonaro, né? Vários militares importantes da própria ditadura, Golbery, Geisel, todo mundo chamou o Bolsonaro de mal militar. O cara estava disposto a explodir uma bomba e matar a colega de farda. E tipo, rompeu com a hierarquia militar, né? Todo mundo sabe essa história. Então, você junta um mal militar, um mal econômico, tipo, é o combo completo mesmo, assim. Em todas as áreas você junta o que há de mais tosco. Tipo, é o concurso de quem é mais tosco, e aí os ganhadores estão todos junto com nesse bloco, né? Aí a gente tem na Câmara, no Congresso, né? Isso é muito fundamental. A gente tem um Congresso que pode se autossuicidar tranquilamente, porque tem maioria de direita ou extrema direita, né? E sim, essas eleições, né? A gente viu Janaína Pascoal, né, uma das deputadas mais votadas na história. Joyce Hasselmann, uma primeira candidatura, teve uma votação muito expressiva, teve investimento, né? Ela recebeu doação de empresários, né? Eu vi isso em alguma matéria e tal, enfim, dá pra achar pelo Google. Então, enfim. Sim, então assim, a gente tem do ponto de vista e aí é curioso, né, que ele não recua no seu discurso, em momento algum, né? Então, assim, a defesa da ditadura é aberta. E o Paulo Guedes tem uma frase que ele sempre repete em todas as entrevistas, que é muito característica. Ele fala o seguinte: há 30 anos... deixa eu pegar a citação aqui. Há 30 anos temos estagnado a economia e corrompido a democracia. Detalhe, a democracia no Brasil tem exatamente 30 anos, ou seja, né, é só somar A com B, 1 mais 1, que a gente vê que o que ele está defendendo é o fim da Constituição de 1988. Provavelmente ele vai negar isso até a morte, mas Com é um ato certeza. falho muito significativo, né? Ou não tão falho assim, mas enfim, curiosamente, Miguel Najib fala a mesma coisa. Tudo bem, ele fala isso já há uns 8 anos, que a gente vê a entrevista dele. Mas ele costuma, quando o Najib fala que o sistema educacional brasileiro está completamente tomado por um esquema de doutrinação esquerdista, ele também dá essa mesma data. Ele fala, há 30 anos a educação brasileira está, sei lá, tomada por esse mal, não sei o quê. Ele usa essa data, né, que é Sim. muito significativo, né? E é engraçado você falar da mediocridade, né? Porque eu acho que não tem melhor... Acho que o filho mais evidente, explícito da mediocridade na política é o fascismo, né? E quando a gente vê essa união de mediocridades lá, seja no aspecto militar, seja no aspecto econômico, seja no aspecto institucional, político, a gente vê muito bem que o ovo da serpente está prontinho para explodir na nossa cara, né? Sim, você vê, assim, qualquer pessoa que tenha 2 neurônios que conversam entre si, né, e vê o que essa galera defende, o que eles falam, pensa, nossa, que idiotice, porém, né, nada mais perigoso do que um idiota no poder. Eles vão ser idiotas com poder. Com poder. É isso que é o drama que a gente está vivendo, né? Uma outra frase também que o Paulo Guedes adora falar é o seguinte, né? Que ele falou, inclusive, num evento organizado pelo banco Credit Suisse em São Paulo. Ele falou assim, que a ordem está conversando com o progresso. Puta que pariu. A ordem Que é o ótimo. Bolsonaro e ele é o progresso. Óbvio.
Tem uma coisa significativa, não sei se você já achou alguma coisa sobre isso em entrevista dele, Regiane, ou enfim, alguma coisa que tenha feito, mas que eu achei muito significativo no perfil da Piauí, é que o texto fala: se há algo que incomoda Paulo Guedes é responder a perguntas sobre a agenda de Bolsonaro para além da economia. Drogas, segurança pública ou golpe militar são assuntos sobre os quais ele tergiversa. E aí a pessoa fala, tem que insistir para ele falar alguma coisa significativa sobre esses assuntos, né? Nas 2 entrevistas em que lhe perguntaram sobre a admiração de Bolsonaro pela ditadura e pelo torturador Carlos Alberto Brilhante Ustra, que chefiou o DOI-CODE, ele tergiversa e evita da opinião dele, né? E aí o Guedes, reclamando de como a imprensa cobre a sua tergiversação sobre isso, ele fala: eu digo que foi o Bolsonaro que me falou e eles escrevem que eu apoio a ditadura. Tá? Essa coisa de ficar, né, fugindo do assunto. Sim, ele sempre tergiversa. Eu encontrei aqui, você perguntou o ano, né? Confirmei aqui, foi em 1985, né, o ano que ele foi para a Universidade do Chile. E ele sai de lá depois que tem um terremoto. Na verdade, ele fala sempre bastante isso, muito mais do que a ditadura, como motivo para ter saído de lá, né? Mas ele fala, né, essa coisa de terem revista, o que não pode ser até verdade, é possível que seja verdade, mas o que não tira o fato de que ele colaborou com essa ditadura, né? E quem já colaborou com a ditadura de Pinochet, imagina do que é capaz. E ele fica vestindo essa carapuça, né? Enfim, que infelizmente parece servir muito, que é ficar se entrincheirando. Eu sou da economia e só disso, né? Como se as coisas pudessem ser separadas. Exatamente. Ele comenta que, também nesse negócio da Piauí, né? Que na primeira conversa que ele teve com o Bolsonaro fez questão de falar dos pontos chaves, né? As coisas mais importantes da candidatura, da posição dele, blá blá blá. E aí a repórter fala: houve afinidades insuspeitas entre eles. Aí abre aspas ao Guedes falando: foi aí nos valores que eu comecei a entender quem era o cara. Continuando: disse Guedes emendando, abre aspas de novo: não existe mais lei, não existe mais ordem. O Brasil virou uma zorra. O político rouba e não acontece nada. O Black Bloc rouba e não acontece nada. Black Bloc rouba. O MST quebra sua casa com trator, faz o que quer e não acontece nada. Nenhum político fala isso, são covardes, têm medo do MST. Quando perguntei se ele era, aqui fecha aspas, né? Quando perguntei se ele era a favor ou contra a proposta de facilitar o acesso à população a armas de fogo, aí ele responde: eu morei nos Estados Unidos durante 4 anos, lá todo mundo tem arma. E aí, né? Mas a repórter: mas então, o que você acha disso? Não sei. No campo eu acho que o cara precisa. Se morasse no campo e tivesse um pessoal querendo invadir minha casa, eu queria ter uma metralhadora. Então, enfim, acho que uma coisa que a gente pode focar agora, chegando mais no final do programa, é como que está acontecendo uma articulação muito assustadoramente, né, de sucesso, né, onde nenhum dos lados vê nenhuma incoerência nessa articulação, né, sem nenhum pudor de apoiar a ditadura daqui, tortura de lá, política econômica absurda do outro. Tem se ignorado o conflito de interesses, isso que você falou há alguns minutos atrás, de que a empresa, né, de especulação que o Guedes chefia, que tem muito dinheiro no Chile, isso não é dito, né? Enfim, e é isso, é muito assustador essa articulação, né? Como que ela está acontecendo, como que ela vem se desenhando. E assim, pra gente aqui, eu e o Diogo, a gente chegou nessa coisa toda por meio da educação. Então, é bem bizarro como eles estão tendo sucesso em construir alguns pontos nodais, alguns slogans que pegam em vários campos, tipo educação, cultura, sexualidade, sabe, economia, né, para criar um todo que é um todo que a gente já viu mais ou menos um pouco na história e que não é boa coisa, né? Pois é, você estava falando, né, como ele tergiversa de falar sobre vários assuntos, né? O caso da colaboração com a ditadura é explícito. É interessante ler os artigos dele no Instituto Milênio, que os termos, né, que são utilizados, assim, não há uma apologia explícita à ditadura. Você não vai encontrar ali
não, porque viva Pinochet. Não vai ter isso. Uhum. Mas, assim, o modelo econômico de sucesso é o do Chile. Como que isso foi conseguido no Chile? Através de uma ditadura sanguinária, né? E ele tem chamado cada vez mais, né? Usado uma palavra também que é um jargão também do Escola Sem Partido, né? Que saiu até na revista Exame, dia 30 de janeiro desse ano, quando ele falou o seguinte, que essas perguntas que ele fica incomodado em responder são patrulhamento. Porra! É um patrulhamento. Tipo pois assim. Vale dizer que Miguel Najib também foi articulista do Instituto Millennium. Ia falar isso. E a gente tem um print, porque foi escrito do site, tá? Mas a gente tem um print que prova que ele escreveu para o site do Millennium em 2008, se eu não me engano, 2007, um texto cujo título era assim, puro e simples, por uma escola que promova os valores do Millennium. Então, enfim. É doutrinação que chama, Rogerinho. Mas a gente fazer perguntas como essa é patrulhamento. Né? Nós que estamos... Na verdade, eles querem que tudo seja patrulhado literalmente. Bem literalmente. E eles não querem ser nem perturbados pelas perguntas da imprensa. Uhum. Né? Pela primeira vez na história, isso é inédito no Brasil, um candidato que não participa de debates. Né? O Paulo Guedes, nas coletivas com os economistas dos candidatos, ele também não participou. Uhum. Né? Então, tipo assim, é tudo na mesma linha, né? De negar a esfera do debate público, que é a esfera democrática. Uhum. Então, se desde a campanha já é assim, imagina que vai ser esse governo. Uhum. A gente não pode contar que a gente vai ter liberdade de patrulhar o governo, que é o mais básico do básico, é o feijão com arroz de um regime democrático. É só ser um liberal de verdade, né? Um liberal que segue o Locke, né? O Locke dizia que defendia o direito à insurreição, né? Uma coisa que os liberais nunca se lembram. Mas né? o nosso liberalismo colonizado, adestradinho, acho que tá meio longe disso. Uma coisa interessante pra gente citar, também que o Guedes fala pra repórter da Piauí, mas né, não é a fala dele ainda. Mais à vontade quando a conversa... Olha só, mais à vontade quando a conversa se encaminha para a seara da educação, porque qualquer um fala de educação de boa, né? Impressionante, as pessoas não acham que tem que estudar para falar de educação, é impressionante. Guedes disse que, abre aspas, hoje se fala muito sobre política para crianças nas escolas. Eu posso entender quando Bolsonaro diz que a esquerda está deformando a qualidade do ensino. Ensinar uma ideologia obsoleta, destruidora de riqueza, desagregadora socialmente, para uma criança é uma mutilação. Nossa. Tá aí, né? Todos os termos-chave do Miguel Najib, de todos eles. Fechou a cartela do bingo. Faltou ideologia de gênero. Mas tem a coisa do política... Mas tá implícito, né? Tá implícito. Desagregadora socialmente é a palavra-chave para isso, né? O que é se desagregar a sociedade, destruir a família? Sim. Certamente. Sim. É um discurso de eliminar o inimigo. É um discurso militar, né? Que encara o mundo exatamente como se estivesse numa guerra. E bom, ontem, né? O Temer e o Sérgio Etchegoyen, né, nos estertores deste nefasto governo que veio de um golpe parlamentar midiático, né, na minha opinião, decretaram, né, fizeram um decreto que está sendo chamado do novo AI-5, né, que classifica, permite às Forças Armadas investigar quaisquer organizações criminosas que atentem contra o Estado, né? E, bom... Tá aí, né? Tá aí. Sei nem por onde começar. Eles vão chegar ao poder com o queijo e a faca na mão. Todo o arcabouço institucional da garantia de lei e ordem, da lei antiterrorismo, que foi acionado em vários outros momentos para reprimir manifestações, para permitir que o exército fizesse operações em favela. A intervenção militar no Rio, que já está acontecendo este ano, né? Então, assim, o regime já está se transformando É bem impressionante. Molecularmente, nas instituições, no judiciário, isso é mais do que evidente.
não só o protagonismo na política, mas o fato do TSE ter negado a candidatura do Lula, né? Vamos falar a verdade, estamos nessa encrenca toda, entre outras coisas, porque mesmo sabendo que o Bolsonaro, um candidato antidemocrático, era o segundo citado nas pesquisas, foi cassado a possibilidade de candidatura do primeiro colocado nas pesquisas. Então, assim, as próprias instituições parece que estão cavando a sua própria cova, instituições desse regime. Então, o regime já está se transformando e o instrumental, o arcabouço jurídico, político com esse Congresso. Bom, tem o Grupo de Brasília, né? A Folha de São Paulo, há umas 3 semanas, fez uma reportagem sobre um grupo de 20 militares e civis liderados pelo general Augusto Heleno e pelo general Oswaldo Ferreira, que são 2 generais de 4 estrelas, né, que é a mais alta patente, se reunindo em Brasília desde setembro do ano passado. E que agora funcionava essas reuniões na casa do Oswaldo Ferreira e agora funcionam num hotel, cuja diária custa R$700. E então, assim, eu não tenho a menor dúvida de que há um golpe em curso no Brasil, um novo golpe. O golpe depois do golpe. Acho que assim, que a gente conseguiu sistematizar, usando a figura do Paulo Guedes como eixo nessa conversa, é como que se vai criando, né, as condições de possibilidade de queda de um regime democrático. E que, muito diferente do que às vezes a gente acaba aprendendo na escola ou quando vê um filme histórico, é que acho que essas coisas muitas vezes não acontecem de maneira... assim, de repente apareceu aqui, aconteceu isso, ninguém sabe, ninguém esperava. Não, né? É fruto de vários anos de uma crise, criações de possibilidades aqui e ali, que assim, quando a gente lê o jornal segunda e aí quarta, talvez a gente não veja conexão, mas aí agora a gente olhando para trás, para esses 5 anos recentes, um pouco mais, né? Enfim, no Brasil, especificamente, é que a gente vê para onde essas coisas, até onde elas acabaram nos levando, né? Enfim. Sim, parece um poço sem fundo. Parece um poço sem fundo. Quando você pensa... quando em 2013 a gente foi... né, a esquerda foi varrida das ruas, né, quando começou com reivindicações legítimas de saúde, educação, transporte, 10 centavos, essa bandeira foi sequestrada pela mídia, né, para transformar num movimento contra a corrupção. Né? Desde então a gente tem Lava Jato martelando na cabeça, né? Eu acredito que o fenômeno inédito dessas eleições também é o esfacelamento do sistema político-partidário da Nova República. Uhum. Né? É o fim dos partidos tradicionais e o descolamento entre representantes e representados total. É um cenário, é uma crise de hegemonia. Né? Isso é um elemento que está mais do que nítido, né? A votação do Alckmin com o latifúndio de televisão que ele tinha, né? Mostra que nem os poderes tradicionais, os partidos tradicionais, do próprio MDB, que foi ridículo, né? Nas eleições, a votação do Henrique Meirelles, ruiu, né? Talvez aí a gente possa fazer analogia com o que foi a operação Mãos Limpas na Itália, né, dos anos 90, que levou a um regime bonapartista chefiado por um outro idiota, Berlusconi, um cara que era cômico, né, e todos os partidos praticamente desapareceram ou tiveram que ser completamente transformados, né? Então, enfim, quando em 2013 a gente nunca imaginaria que em 2015 a gente viveria o que a gente viveu, em 2015 a gente nunca imagina. Eu fico pensando o que será, o que dá para ir mais fundo nisso, né? Porque tipo, não são apenas representantes da direita, são da direita mais, não sei, não tem um adjetivo para isso. Não sei como classificar essa chapa, essa candidatura, esse movimento, né? Tem claros elementos fascistas, né? Fascistizantes. Agora,
é muito provável que, como a recessão econômica, né, se for provavelmente implementada uma política ortodoxa pró-cíclica com relação à recessão, né, que é a receita do Paulo Guedes, do Chicago Boys, né, o que vai acontecer vai ser que em pouco tempo muita gente que está votando no Bolsonaro achando que ele vai acabar com tudo que está aí, porque acreditou que a corrupção era o problema, né, da crise econômica, era o que causa a crise econômica e o desemprego, muita gente vai ver que não era bem assim. E como que esse governo vai se sustentar se não à base de porrada? Sim. Pessoal, eu acho que a gente conseguiu tocar nos principais pontos, né? Sistematizar, conhecer um pouco mais Paulo Guedes. Muito obrigada, Regiane, foi fenomenal, né? A gente estava conversando quando eu te chamei para participar que a gente precisa fazer mais esse movimento, né, de publicizar essas pesquisas que a gente faz, ainda mais desse tipo que o que você está fazendo, você comentou agora há pouco. Praticamente o trabalho de jornalismo investigativo, né? Tem um método histórico porque você é historiadora, mas, enfim, né? É um jornalismo investigativo também. Que a gente eu chamaria de história do tempo presente. Sim. Então, gente, como é que... O que a gente fala, né? Como que a gente fecha esse programa depois disso tudo? O que dizer, né? O que dizer depois disso Dramático. tudo? Situação dramática. Olha, eu acho que tem uma coisa que a minha professora fala, Virginia Fontes, que sempre eu lembro nessas horas de tão dramáticas como a que a gente está vivendo, que é: nem a ditadura mais sanguinária consegue eliminar o conflito social. Né? O conflito social ele é inerente a uma sociedade dividida em classes, uma sociedade onde há exploração, onde há opressão, onde há hierarquias, onde há, enfim, onde há tudo isso. Sempre vai haver conflito e, portanto, sempre vai haver luta. Sempre vai haver aqueles que se levantam e resistem. Né? Nós fizemos dia 29 uma manifestação gigantesca, belíssima, liderada pelo movimento feminista. Temos outra marcada agora para sábado, né, que é muito importante todos comparecerem, porque essa já não já nunca foi, né, também uma luta só das mulheres, é uma luta que foi, enfim, protagonizada inicialmente pelas mulheres, mas ela já é uma luta de todo mundo, já é uma luta, enfim, pelas conquistas democráticas, né, pelo estancamento dessa guerra social, né, que substituiu a política de conciliação social, né, desde que assumiu o Temer. Então, nós tivemos, por exemplo, a luta contra a reforma da Previdência, e a reforma da Previdência ela não é popular. Né? Tanto que o próprio Bolsonaro, na sua campanha, ele evita falar, ou fala que vai fazer diferente da do Temer, né? Ele tergiversa. Porque esse é um ponto fraco. Porque todo mundo sabe que mesmo o cara que vota no Bolsonaro, mesmo o cara mais estúpido do mundo, quer ter direitos. Essa é uma luta que é popular. A luta contra a reforma da Previdência. A reforma da Previdência é mal vista, mesmo com toda a campanha midiática de anos e anos martelando que nossa Previdência é insustentável, blá 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 blá, pseudo-técnicos, né, esses argumentos tecnocráticos, isso não cola, isso não colou. Então, assim, eles vão implementar um programa de medidas antipopulares e não tem como... É claro que vai ter luta, é claro que vai ter, assim... a nossa questão é como nos fortalecer, nos organizar para enfrentar uma conjuntura que está muito difícil, pode sim piorar, mas que não vai ser o fim. Não é o fim da história. E você fala isso, não é o fim da história, exatamente. A gente está se sentindo, assim, todo mundo, tudo quanto é evento, aula, enfim, brincadeira de amigos. Eu tenho uma amiga agora que ela vive fazendo piada do DOPS, amiga, para com isso, pelo amor de Deus, mas enfim. A gente prefiro a piada do Fukuyama comunista. Né? A gente está se sentindo mal. Temos motivos para nos sentir mal.
nos sentimos mal, enfim. Mas a questão não é o fim da história e a gente tem que direcionar os nossos sentimentos, né? A gente não tem... É uma questão de responsabilidade histórica. A gente não tem o direito, pensando no futuro das pessoas que virão, Exatamente. a gente não tem o direito de não fazer essa luta. A gente não tem o direito de se deixar vencer pelo sentimento de derrotismo, que é um sentimento justificado, tem razão de ser, mas assim... Na nossa história, a gente tem registros de várias pessoas que fizeram trabalhos brilhantes, fizeram lutas brilhantes em meio a situações as mais adversas, sabe? Então, assim, a gente tem direito de não fazer essa luta também. Exatamente, Né? em nome dos que tombaram, inclusive, para que a gente tivesse uma democracia. Sim. Em nome dos que ainda tombam, né? Em nome das Marielles. A gente não tem... É isso que você falou, a gente não tem... A gente tem o direito de não fazer. Tem o direito de não fazer, tanto pelos que vieram antes de nós, quanto pelos que vão vir, pelas futuras gerações. Sim, né? É pelo nosso futuro. futuro. É uma luta generosa, né? Uhum. Então é isso, gente. Bebam água, derrotem o fascismo, façam a revolução. Gente, bora lá, Rivotril, vamos dormir, acorda de manhã, diverte alguns votos. Não, eu não acho que tenha muita chance, não, sinceramente. Mas vamos Mas pra eu rua acho no que sábado. a gente tem que pensar pra além. Eu tô pensando em 2019. Sim. Tô pensando nas lutas grandes que estão por vir, porque não vai acontecer de, por exemplo, as mulheres, o movimento de mulheres, não tem como voltar atrás. Uhum. Essa mulherada já se levantou e já não vai baixar a cabeça. Uhum. Não vai baixar a cabeça. Né? Assim como no governo Trump, as lutas do Black Lives Matter, as lutas, né, a greve internacional de mulheres, puxada muito pelas americanas. O movimento dos jovens contra o armamento, né? Exatamente. Poxa, no Brasil a gente tem as Mães de Maio, a gente tem movimentos da periferia, movimentos culturais, movimentos sociais muito importantes, MST, MTST, a gente tem organizações, né? Uhum. Então a gente tem que... É isso, a gente tem que abraçar o que a gente tem que se abraçar, se amar muito nesse momento e pensar na melhor maneira, né, de conduzir essas lutas. Mas para conduzir essas lutas a gente tem que estar bem embasado. Sim. Né? Teoricamente, com pesquisas, a gente tem que saber qual é o inimigo, né, e como, para poder saber, né, como derrotá-lo. Aproveitando o ensejo, então, Rejane, dá aí uma indicação, então. Indicações de como as pessoas podem se embasar bem. Aproveita, então, qualquer divulgação que você tiver aí para fazer das atividades do seu grupo, as coisas que você está escrevendo, as coisas que você tem feito. Manda aí, o espaço é seu. Olha, eu recomendaria para o pessoal que tem interesse nesse tema da ditadura no Chile e no Brasil, primeiro de tudo, né, os clássicos do autor que eu mencionei aqui logo no início, René Dreyfus, né? 1964, Conquista do Estado, A Internacional Capitalista e O Jogo da Direita. Para além dessas leituras, né, a gente tem toda uma... tem também o capítulo que nós escrevemos para o relatório final da Comissão Nacional da Verdade, né, que é um documento oficial do Estado, né, um texto sobre os empresários e os civis que colaboraram com a ditadura, é um capítulo escrito a muitas mãos, que está disponível enfim, na internet, é só dar um Google, relatório final da Comissão Nacional da Verdade, e ali já vai ter um bom resumo, bem didático e fácil de ler, mas bem informativo. Aí como é que a gente chega no capítulo de vocês? Ele tá no tomo 2, textos temáticos. Textos temáticos. Chama Os Civis que Colaboraram com a Ditadura, é o título do capítulo. Que mais? De documentários, né? A gente tem vários sobre a ditadura no Chile, né? O documentário mais incontornável é A Batalha no Chile, do Patrício Guzmán, né? Mas tem que são 6, que está dividido em 6 volumes, né? Digamos. Não são 3? Cada um tem 2 partes. Ah, sim. E tem também ele que recentemente também é o diretor do Nostalgia da Luz, que é um filme belíssimo também, que fala sobre o deserto do Atacama,
ponto de vista astronômico e do ponto de vista dos restos mortais dos desaparecidos políticos, né? E o documentário Chicago Boys também, que tá no YouTube. Tudo isso que eu tô falando tá no YouTube, tá legendado em português. Que mais? É um mundaréu de coisas, assim, que quem se interessa pelo tema pode consultar. A própria imprensa, né, especiais que foram feitos agora, né, quando foi lançado o relatório final da Comissão da Verdade, e, enfim, fonte de informação é o que não falta, né, para quem quer se informar. Para quem não quer, é só acreditar no que chega na corrente do Zap. Você, Renata, qual corrente do Zip-Zop você recomenda? Tem muita coisa que a gente indicou naquele programa de indicações das eleições que eu lembrei hoje. Se eu não me engano, eu indiquei do Trino do Choque, que é um documentário que ele é muito... Bem lembrado. Ele é muito bom e ele é muito didático para mostrar como é que funciona essa aplicação de políticas cruéis, principalmente econômicas, né? Porque o documentário fala do Chicago Boys também um pouco, né? Fala de como o Chile foi esse laboratório, enfim. Então, aqui, repetindo a indicação, que ela está se mostrando ainda mais necessária. Deixa eu ver... A Batalha do Chile, a gente falou, eu tô assistindo, tá doendo, tô vendo devagar, mas é muito bom. Não lembro de nada agora. Se lembrar depois, a gente coloca nos comentários, nos links e fontes do programa. Certo. Sim. E tudo que a gente mencionou, né? Por exemplo, eu mencionei aqui os artigos do Paulo Guedes, do Instituto Milênio. É só entrar lá na página e ver, né? O que ele mesmo diz, né? E, enfim... Uma coisa que a gente estava comentando antes do programa é que, assim, especialmente nesses tempos, a gente tem que ter muita iniciativa em buscar as informações, né? Enfim, usar bastante o Google, buscar nomes das pessoas nas redes, assim. Tem coisas impressionantes que a gente descobre na primeira página do Google quando a gente joga o nome de alguém lá, né? Então, vamos aprender a usar isso e tentar, né, nos fazermos todos como difusores de informações bem embasadas. Exatamente. Então é isso, pessoal. Estamos satisfeitos não, mas contentes até o momento. Acho que a gente conseguiu aqui resumir o que a gente precisa que seja publicizado, né? Conhecer o Paulo Guedes e quais são as reflexões históricas e políticas que a gente tira de ver a figura dele ser a grande pessoa por trás da candidatura do Bolsonaro. Muito obrigada, Rejane, assim, foi fantástico. Obrigada mesmo pela disponibilidade, por participar do programa. Eu que agradeço, parabenizo o trabalho de vocês, é excelente, fundamental, tanto como divulgação científica, quanto, enfim, contra essa onda obscurantista, né, que a gente está vivendo, assim, é quase que em defesa do básico, da racionalidade, né, e, enfim, de um mundo menos odioso. No mais, as pessoas do Rio de Janeiro, a gente se vê sábado na manifestação. Com certeza. Então, galera, por hoje é só. Muito obrigado, Regiane, por reforçar o convite. Muito obrigado, Renata, por estar aqui com a gente. Muito obrigado, Diogo. Também estou muito contente de estar aqui com você. Então é isso, galera. Separados caímos, juntos somos fortes. Não deixe os bastardos Não deixe os bastardos inglórios te esmagarem. Até a próxima, pessoal. Beijo, tchau.